A empresa não quebra por falta de estratégia, ela quebra por não entender pessoas. Existe uma pergunta que todo empresário deveria fazer antes de contratar alguém, promover um líder ou montar uma equipe. Será que eu realmente conheço o comportamento das pessoas que trabalham comigo? Porque empresas investem milhares de reais em marketing, tecnologia, equipamentos e processos, mas muitas ignoram o ativo mais importante que possuem, as pessoas. E é exatamente por isso que existem equipes extremamente talentosas que entregam resultados medíocres. Não é falta de competência, é falta de alinhamento comportamental. E é aí que entra o autoconhecimento e a análise comportamental baseado na metodologia DISC. A metodologia DISC, você sabe, ela existe há mais de um século, tem origem nos estudos do psicólogo William Moulton Marston e continua sendo uma das ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento humano e também organizacional. Mas atenção, o DISC não serve para colocar pessoas dentro de caixa, não. Ele serve para entender como cada pessoa reage diante de desafios, como se comunica, como toma decisões, quais são seus motivadores e onde ela gera mais resultados. E isso muda completamente a forma como uma empresa é administrada. Imagine um gerente tentando liderar uma equipe sem conhecer o perfil de cada colaborador. Ele será como um técnico de futebol que escala todos os jogadores na mesma posição. O goleiro, ele vira atacante. O atacante, ele vira zagueiro. E o volante vira um goleiro. Depois ele olha para o placar e diz que o problema são os jogadores. Mas, na verdade, o problema foi a gestão. Pessoas certas, nos lugares certos. Essa talvez seja uma das decisões mais lucrativas que uma empresa pode tomar. Quando alguém trabalha em uma função compatível com seu perfil comportamental, a produtividade aumenta de maneira exponencial. O trabalho diminui, os conflitos reduzem, a comunicação melhora, o engajamento cresce, a liderança ela se fortalece e o cliente com certeza percebe tudo isso. Porque empresas saudáveis são construídas por equipes saudáveis. Agora pensa no prejuízo invisível. Quanto custa contratar a pessoa errada? Quanto custa perder um grande talento por falta de liderança? Quanto custa um conflito que poderia ser evitado? E quanto custa uma equipe desmotivada? Esses custos quase nunca aparecem no balanço financeiro, mas aparecem nos resultados. E a análise comportamental transforma decisões baseadas em achismo em decisões muito mais conscientes. Ela ajuda desde o recrutamento e seleção até o desenvolvimento de líderes. Ajuda a identificar potencial, ajuda a formar equipes equilibradas, ajuda a desenvolver inteligência emocional, ajuda na retenção de talentos, ajuda também na comunicação entre departamentos, ajuda até mesmo na sucessão de liderança. Agora, eu quero compartilhar um pensamento muito importante com você. Toda empresa possui indicadores financeiros, indicadores de vendas, indicadores de produção, indicadores de qualidade, mas poucas empresas possuem indicadores humanos. E tudo começa nas pessoas, porque são pessoas que vendem, são pessoas que atendem, são pessoas que lideram e são pessoas que inovam. Também são pessoas que resolvem os problemas. E quando você melhora as pessoas, melhora todos os indicadores da empresa. Existe uma frase que eu gosto de compartilhar. Quem entende processos, melhora resultados. Quem entende pessoas, multiplica resultados. Essa é a diferença. O líder do futuro não será aquele que apenas cobra metas. Será aquele que compreende pessoas, que desenvolve talentos, que sabe comunicar, que inspira, que forma novos líderes. A liderança deixou de ser baseada em autoridade. Hoje, ela precisa ser baseada em influência.
e ninguém influencia quem não conhece e quem não consegue compreender. Por isso, o autoconhecimento é o primeiro passo, porque ninguém lidera bem os outros sem antes aprender a liderar a si mesmo. Empresários costumam sempre perguntar: vale a pena investir em análise comportamental? A minha resposta sempre é e sempre será outra pergunta: quanto custa continuar tomando decisões importantes apenas pela intuição? Quanto custa contratar errado? Quanto custa promover a pessoa errada? Quanto custa perder um excelente profissional? E quanto custa um líder que gera medo em vez de confiança? A análise comportamental reduz esses riscos e aumenta significativamente a qualidade das decisões relacionadas às pessoas. Eu quero finalizar deixando uma reflexão. As empresas que mais crescerão nos próximos anos não serão necessariamente as que possuem mais tecnologia. Serão aquelas que aprenderam a desenvolver o potencial humano. Tecnologia acelera processos, mas são as pessoas que fazem a tecnologia gerar valor. No final das contas, empresas não são feitas de paredes, são feitas de pessoas. E quando pessoas crescem, os resultados com certeza crescem. Quando líderes evoluem, as equipes evoluem. Quando existe autoconhecimento, existe transformação. E se você é empresário, gerente ou líder, faça uma pergunta para si mesmo: eu conheço verdadeiramente o comportamento da minha equipe ou ainda tomo decisões baseadas apenas na percepção? Essa resposta pode definir o próximo nível da sua empresa, porque resultados extraordinários começam quando entendemos aquilo que existe de mais valioso em qualquer organização: o comportamento humano. E isso nada melhor do que uma metodologia centenária, totalmente validada, com 99% de assertividade, a metodologia de análise comportamental DISC. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com alguém, compartilhe com um amigo empresário, deixe seu comentário e nos vemos nos próximos vídeos. Sou o pastor Everaldo Faria, analista comportamental dentro da metodologia DISC, instrutor credenciado, também formando analista na DISC Pro. Estamos em Boston, Massachusetts. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.